qual é o impacto da depressão no cérebro e como os antidepressivos, como a sertralina, agem para tratar a condição. Além disso, quais são os sinais de alerta de uma crise de ansiedade ou depressão? Vamos lá, eu acho que essa pessoa se empolgou porque saiu jogando para tudo que é lado. Perguntas eu acho que essa mas vamos ali na primeira parte da pergunta. Tá, vamos lá. Não, mas eu gostei. Ó, nós só não vai passar o remédio que você está querendo que a gente passa para você. Exatamente. Ó, a depressão, já foi provado que ela aumenta bastante o risco de demência. É verdade. Porque alguém no estado depressivo tem um desequilíbrio tão grande da bioquímica cerebral que isso pode fazer poda sináptica, pode fazer aumento da morte precoce de neurônios. Então, se tudo, vamos dizer assim, entre aspas, der certo e você não evoluir para um suicídio, que é o que a depressão vai fazer seu cérebro achar que não vale a pena viver, no final das contas, quem não trata a depressão vai ter grandes chances de desenvolver uma demência precoce. Vai ficar mais esquecida, mais desatento, vai achar que tomando Ritalina resolve. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ela faz um processo de neurodegeneração cerebral. Até por desuso, né? Porque o deprimido, ele vai se... Sim. Aí ele para de fazer coisa. Tem pessoas, às vezes, que desenvolvem pseudodemência. Eu tô com esquecimento, desatenção e tal. Ela faz um rebaixamento cognitivo. Ninguém vai conseguir viver muito perto de você. Ou pela tua tristeza ou pela tua irritabilidade, seja lá ansioso ou depressivo. Então ela interfere pra caramba nas relações sociais, na tua capacidade de fazer aquilo que você gostaria de fazer e poderia. Vai ficar desempregado, você vai ter o desconforto de ver que a Previdência não libera fácil auxílio-doença para isso. Então é terrível, tanto do ponto de vista social quanto biológico e por aí vai. E como que funciona? Assim, antigamente falava, falta serotonina. Não, tá? Tem muito, essa hipótese monoaminérgica que falta, ela já caiu faz tempo. Então não é porque falta. Eu lembro uma vez que eu li um estudo que mostrava assim, pessoas extremamente felizes com serotonina baixa e pessoas depressivas com ela até um pouquinho aumentada. Então, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, por exemplo, a sertralina, ela não é que falta, não é porque falta a serotonina. É que é mais ou menos assim, ó. Digamos que você tem que atravessar um rio. Aí, assim, tem muita correnteza. E a correnteza são sintomas. Tristeza, desânimo, hipersensibilidade a críticas, desmotivação e tal. Só que você tem que atravessar. Dentro do seu barco, sabe aqueles desenhos que fica um cara, um monte de gente remando? Só que daí, o antidepressivo é como se fosse aquela pessoa que não rema, mas fica ali na proa do barco. Estimulando os outros a remar. Gritando, rema. Porque às vezes o neurônio da direita está remando, o outro está na outra velocidade, aí o barco não vai para frente, a tua vida não vai para frente. E daqui a pouco todo mundo se esgota e naufraga. Então, o antidepressivo é um estímulo bioquímico que vai ficar gritando para os seus neurônios remarem com mais direção, sincronia, harmonia, para você atravessar esse rio, que muitas vezes para uma pessoa é um oceano de tristeza, né? E chegar na praia da saúde, da alegria. Então, é mais ou menos assim que ele funciona. Como que eu vou saber os sinais de alerta? Eu gosto de usar o PDF da saúde. Será que eu estou com ansiedade, depressão? Não é diagnóstico, mas é sinal de alerta. Então, toda vez que você tiver, porque PDF, uma emoção, ou é um sentimento ou é um sintoma? Toda vez que você tiver uma emoção, que ela é proporcional, ela é proporcional ao que está acontecendo na sua vida ou ela é desproporcional? Então, qual que é a proporção do seu sentimento? Qual que é a duração disso que você está sentindo de forma desproporcional? E F de função. Essa emoção atrapalha você no seu dia a dia, seja nos relacionamentos, no seu trabalho, na escola? Então são sinais de alerta. Vê isso na tua cabeça. Mas eu tô triste, meu pai morreu. Pelo amor de Deus. Normal. Perdi o emprego. Normal. Tem familiares lá na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Com certeza. Tá tenso, preocupado. Tem que estar.
Senão tem alguma coisa errada. Está em estado de choque. Você não está assimilando. Agora sim, já faz um tempo. E outra, a ausência de emoções Isso. proporcionais também é sintoma. Sim, claro. Tá, né? Nem sempre é exacerbação. Então, se você tiver algo que não faz muito sentido, e tem gente, doutor, como é que pode, né? Eu já passei por tanta coisa difícil na minha vida, Alex, e não fiquei desse jeito. Agora que a vida tá até boa, não tá perfeito. Eu tô. Sinal de alerta. Ô, doutor, é uma tristeza, mas faz mais de 14 dias já, umas 2 semanas, não era para eu estar desse jeito. Critério para depressão, acima de 2 semanas. E vou largar do emprego, acho que estou pensando em largar do meu marido, estou batendo muito nos meus filhos, não estou rendendo. Atrapalhou sua função. Sinal de alerta, procura o quanto antes um bom psicólogo. Mas está leve ainda. Sempre. Ninguém erra procurando psicólogo, gente. Não Você nunca vai errar. esperar cair. Isso. E esse profissional da psicoterapia, ele vai te indicar para um psiquiatra, dependendo da gravidade ou da disponibilidade de profissionais, já vai num bom psiquiatra que também vai te direcionar para o psicólogo. Que tenha esse bate-bola com o psiquiatra, não tenha esse pudor de ele trata e eu curo. Essa besteira. O diálogo tem que ser franco, aberto entre os profissionais. Então, sinais de alerta para transtorno psiquiátrico, PDF da saúde. Proporção, duração, função. Exatamente.